Olá, gente! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Bora lá, vamos chegando, pessoal, que hoje é dia de aula. Que delícia! Ai, que coisa boa! Hello! Vera, beijo pra você. Obrigada, viu? A nossa primeira inscrita do canal, eu descobri quem é. Obrigada, querida, pelo carinho. Gente, olha só, eu queria falar com vocês, antes da gente começar a nossa aula, eu queria falar a respeito do processo de aprendizado, sabe? Como é que começa, onde que começa tudo, não só o processo de aprendizado, o processo de evolução, o salto quântico, né? Onde começa, como tudo isso começa. Bem, como tudo na vida, a gente tem que ter paciência e tem que esperar as coisas acontecerem, sabe? Eu sei que tudo pode acontecer da noite para o dia, mas a expansão de uma consciência, a expansão de um conhecimento, ele não acontece da noite para o dia. Às vezes vocês podem ver as coisas acontecendo assim na vida de alguém, por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria da noite para o dia. O que acontece? Em questão de pouco tempo, se aquela pessoa não estiver preparada, se ela não tiver conhecimento, ela vai ter pouco, vai ter acabado com o dinheiro dela. Pouco não, ela não vai ter nada, ela vai voltar à pobreza. Entende? Porque não tem o conhecimento. Então, é super importante esse processo de iniciar, esse processo do início. E às vezes parece tão seco, tão difícil. Quando é que vai chegar para mim, né, o resultado? Sabe, gente, o belo da vida, o maravilhoso da vida é não se preocupar com isso. É viver o processo, sabe? Eu tô vivendo isso. Eu acabei de abrir um canal no YouTube e eu comemoro cada um inscrito. A primeira inscrita deveria, obrigada. Eu comemorei e a primeira coisa que eu queria saber quem foi a primeira pessoa a se inscrever no meu canal. E agora eu estou esperando alcançar o objetivo, mas enquanto eu espero alcançar o objetivo, que é o que todo mundo quer, 100 mil inscritos para ganhar as plaquinhas, não é assim? Gente, mas isso é um objetivo. E a gente não tem que ter pressa no objetivo. A gente tem que seguir, sabe, rumo ao objetivo, mas apreciando essa caminhada, aproveitando, vivendo. Isso é evolução. Então a sua evolução, ela começou agora. Começa agora. Não espere algo extraordinário começar para você, sabe, e entender que é o seu início, é o seu pontapé inicial. Não! Aprecie o começo, o dia após dia, sabe? Assim como no processo de emagrecimento, assim como no processo de expansão da consciência, assim como no processo da escola. A gente começa, né? Fazendo a primeira série, segunda série, terceira série, depois vai para a faculdade. E assim a gente vai, entende? Respeitando, vamos respeitar o tempo, o limite. Nós vamos falar muito, isso é uma lei universal, não é? Nós vamos falar sobre as leis. E vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Então, não tenha pressa para chegar no objetivo final. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do Clique, que o cara tem um controle remoto e ele fica passando para frente para chegar logo. Ai, quero que chegue logo a minha promoção. E ele vai passando para frente. Gente, eu super indico esse filme. Assista esse filme, chama Clique. Você vai passar a dar valor na vida, porque ele foi passando tanto o controle remoto para frente que ele passou, acho que foi 7 anos para ele conseguir a promoção dele, ele perdeu 7 anos da vida dos filhos dele, sabe?
E a gente não precisa disso. A gente pode ser feliz agora. A gente pode iniciar nossa caminhada dos saltos quânticos agora. Como eu disse no meu post de ontem, comece com o seu ambiente, sabe? Comece arrumando sua cama se você não tem o hábito. Comece colocando a mesa para sua família comer, sabe? Vivendo o presente, evoluindo e buscando o presente, buscando apreciar o presente. Eu acho que a melhor forma de evoluir é você vibrar com cada conquista. Hoje eu tenho 7 inscritos no meu canal e eu tô super feliz e grata porque são 7. Amanhã pode ser 8. Agora pode ser 10. E eu tô assim, curtindo o momento e vibrando com cada um. Entende? Eu queria muito passar essa mensagem para vocês, para que vocês entendessem que esse processo que a gente está iniciando agora é um processo tão gostoso e tão maravilhoso e pode ser leve. Ele não precisa ter pressa, ele não precisa ser pesado. Entende? E é muito bom quando você deixa a ansiedade de lado e vive o presente. E fala, não, eu vou curtir, eu vou fazer todos os dias valerem a pena. Porque vai que acontece alguma coisa, você morre amanhã e você tá lá esperando o objetivo que vai demorar daqui 10 anos. Não vale a pena, né, gente? Vamos curtir cada dia, cada minuto da nossa vida. Vamos evoluir com amor, com esperança, vivendo o presente e deixando transbordar a expectativa, mas com leveza, sabe? E acho isso ótimo, maravilhoso. Gente, amo vocês. Vamos para aula? Papel e caneta na mão. Bem, na última aula vamos recapitular. Na última aula nós falamos sobre a estrutura da consciência, né? A estrutura da consciência é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Trouxe aqui um desenho para lembrar. Ops! Aqui. Então, nós temos... Ixi, a luzinha do meu negocinho tá aparecendo aqui. Olha só. Tá vendo? O iceberg que eu falei ontem, em cima é a parte consciente, no meio tem o subconsciente e embaixo aqui, ó, é a parte mais profunda onde está o inconsciente. Falamos, boa noite, minha linda Eliette, boa noite todo mundo que tá entrando aí, viu, gente? Prazer, obrigada ter vocês aqui. Muito obrigada. Então, olha só, então tem toda essa estrutura aqui dentro, essa estrutura, ela forma o nosso psique, né? Que é a nossa consciência. Então, hoje nós vamos falar sobre as armadilhas da nossa personalidade. O que eu vou falar, gente, também é uma extensão da estrutura da nossa psique, ok? Então, se tiver um pouco difícil ou que estiver um pouco complicado, vou pedir para que vocês vão anotando as perguntas e manda para mim depois pelo Instagram, ou vocês, quando tiver o vídeo no YouTube também, lá vocês podem escrever lá embaixo, mas anotem as dúvidas, ok? Lembre, nós estamos no início, começando a caminhada de evolução. Vamos expandir, vamos vibrar altas vibrações, vamos colocar a nossa vida para funcionar, mas a gente tem que entender como a gente funciona. Vamos começar pelo começo, ok? Então, vamos lá. Então, nós falamos da estrutura da nossa psique. Então, faz parte dessa estrutura a nossa personalidade. O id, o ego e o superego. Nós vamos falar sobre ele, ok? Eu trouxe até um desenho aqui. Imagina essa mesma estrutura que eu mostrei para vocês, né? Essa aqui, ó, dentro da cabecinha do ser humano, não é? Nossa psique. Só que dentro da nossa psique tem uma outra estrutura também. Tá vendo aqui, ó? O id, que é a parte totalmente submersa. Ela pega um pouquinho do subconsciente e está totalmente no inconsciente. O ego, que é a parte que está totalmente lá no consciente, e o superego. O superego, ele pega
pega toda essa parte. Então, dentro do superego, tem o consciente, subconsciente e o inconsciente. Ok? Lembrando que essas estruturas dessa personalidade, elas complementam a nossa psique. Ficou claro? Ok. Bom, ego, id, ego e superego. A nossa psique é dividida nessas três partes. Consciente, subconsciente, inconsciente, extensão da estrutura é a personalidade. Só que essa personalidade, ela é dividida em três estruturas também. Em 1923, Freud publicou uma obra, o id e o ego. Depois que ele publicou essa obra, originou-se um estudo mais aprofundado e foi descoberto o id, ok? Então a nossa mente, ela sempre vai buscar um equilíbrio entre ter mais prazer com menos desprazer. Sempre ele vai buscar esse equilíbrio. Durante o nosso dia a dia, você vai perceber as manifestações desse equilíbrio nessas três categorias que a gente vai estudar agora. Vamos falar do id. O id, gente, é exatamente aqui que está a estrutura mais primitiva que nós temos, onde estão os nossos desejos, as fantasias, tudo aquilo que é meio fora da realidade tá dentro do id. Ele tá lá submerso no inconsciente. Aqui não existe racionalidade, valores e ética. O que importa é a saciedade dos desejos, independentemente do que deve ser feito para isso. Então, como não importa, o que importa é a realização do desejo. Exemplo, como o id, ele funciona como uma criança mimada. A criança, quando tá fazendo que ela quer alguma coisa, ela faz birra, não faz? E fica fazendo birra e fica... ai, mãe, eu quero. E se a mãe não dá, ela faz mais birra ainda, né? Aquelas crianças bem birrentas. E quando fala, ai, mãe... Gente, essa é a personalidade id, a mais prematura, né? E como que a gente pode observar essa personalidade id no nosso dia a dia? Ai, Hannah, isso aí é muito infantil. Eu não faço parte disso. Eu não manifesto isso, não. Será que não? Vamos ver se sim ou não? Vamos lá. Por um acaso, aliás, eu não vou nem falar isso, eu vou contar a história de uma amiga minha, sabe? Uma amiga minha bem distante, assim, que eu nunca nem ouvi falar. Gente, não é o caso de ninguém aqui nessa sala de aula, porque aqui ninguém tem esse problema, tá? Mas uma amiga minha bem distante, que mora bem distante, ela tem o costume de dizer assim pra mim, assim, Hannah, amanhã é o dia 5, dia de pagamento. Ai, que legal! O que você vai fazer? Ai, tô pensando em comprar um tênis novo. Ai, tô pensando em, sei lá, vou encher o tanque de gasolina e vou sair pra viver o meu final de semana como se não houvesse amanhã. Entende? A pessoa, ela acabou de receber o pagamento e ela vai gastar todo o dinheiro dela como se não houvesse amanhã, sem responsabilidade nenhuma. Somente procurando alimentar o prazer. É isso que o ego, o id, faz. Ele quer realizar os desejos, as fantasias, e aquilo acaba sendo, às vezes, tão irresponsável que, como eu sempre digo, né, a conta depois chega. E aí ela vai pensar, mas aí depois ela fala, nossa, mas eu não sei porque eu não consigo ter esse equilíbrio. Por que será que eu não consigo manter a ordem? Por que será que eu não consigo? Mas Hannah, mas eu não sobra dinheiro. Ai, eu tento. Mas não sobra dinheiro, gente, por causa do comportamento. Entende? O comportamento id. O comportamento de viver loucamente como se não houvesse amanhã. Alguém se identificou? Não, né? Nessa sala de aula não tem ninguém assim. Graças a Deus. Então, ele se manifesta dessa forma e às vezes se manifesta de uma maneira muito sutil e você nem percebe. Outro exemplo,
Já foi no mercado e aí você olha na gôndola assim e você fala, poxa, eu vou comprar isso. Você nem pensa se preciso, se pode. Não, essas perguntas não existem. Simplesmente você quer saciar o desejo ali da hora e você compra aquilo, tá? É a manifestação do seu id. Vamos falar agora do ego. Gente, o ego, ele é bem perigoso. Ele é bem perigoso. Por quê? Porque ele é uma evolução do id, né? E ele vem do processo de maturidade, ele vem da nossa evolução. Conforme nós crescemos, nós vamos aprendendo sobre as regras, sobre os valores, e aí a gente vai dando origem ao ego. Gente, o ego, ele é perigoso porque às vezes a gente nem percebe que estamos controlando as pessoas, as situações, porque a gente está usando, a gente está imerso no ego o tempo inteiro. O ego, ele é muito facilmente de se identificar quando você está julgando. Você está julgando o tempo todo, porque seu pensamento parece que a base dele é o julgamento, gente. Nunca vi. Bom, aqui não nessa sala de aula, né? Mas as pessoas lá fora não vivem assim, debaixo de julgamento, sempre julgando, sempre falando? Pois é. A fundamental função do ego, ele quer brecar e ele quer atender os valores, as vontades do id, de maneira balanceada. Ele sempre é um lado mais racional, sabe? Porque você já tem um pouco de conhecimento, então você vai ali começando a trazer um pouco mais de equilíbrio pro id, né? O id, quando você vai amadurecer, você tá ali, né? Tem o id forte dentro de você, recebeu o pagamento, vou para a praia, vou viver como se não houvesse amanhã, vou tomar todas, vou gastar todo o meu dinheiro, blá. E aí vem o ego. O ego fala assim, você tem certeza? E ele vai começando a te dar o lado racional, fazendo você começar a pensar. Só que o ego, gente, nem sempre ele consegue ter razão, né? Vamos dar um exemplo aqui de ego. Você tá ali o tempo todo usando ele. Eu falei hoje sobre esse exemplo, eu vou usar ele. Por exemplo, nós mães, nós temos o hábito de querer manter a ordem, falar com o marido, falar com os filhos, de uma maneira que às vezes a gente acha que tá fazendo bem e que a gente tá certa. Eu tô procurando um exemplo, mas eu vou dar o mesmo de hoje, que eu usei hoje à tarde, quando eu tava fazendo aqui essa aula pra vocês. Por exemplo, a mãe chega e fala assim, meu filho, vai chover, você não quer levar um guarda-chuva? Aí ele vai falar assim, não, mãe, guarda-chuva, mãe, não vou levar um guarda-chuva. Meu filho, vai chover, pelo amor de Deus, você vai se molhar, você vai ficar resfriado, vai ficar de cama, vai ter febre, vai infeccionar sua garganta. Meu filho, não faça isso, vai molhar todos os seus documentos, leva um guarda-chuva. E aí o menino, mãe, eu não quero levar um guarda-chuva. Eu não quero. E aí o que a gente fica fazendo? A gente fica insistindo e justificando e falando. Porque a gente quer ter razão. E o filho sai como de dentro de casa? Estressado, irritado, nervoso. Nossa, tudo do jeito dela. Se não for do jeito dela, não tá bom. Aqui nessa sala de aula não tem ninguém assim, né, gente? Graças a Deus. E aí o que acontece? Esse menino, ele vai e pega uma chuva. E o que acontece? Além de você ter falado tudo isso, você ainda deu sugestões para esse menino. Que ele ia ficar doente, que ele ia ficar na cama, que ele ia ter febre, que a garganta dele ia infeccionar. Não é verdade? E aí o que acontece? Exatamente isso. Cai uma chuva, ele se molha toda a carteira, relógio, e tudo isso vai acontecendo, e ele chega daqui 2, 3 dias, pega um resfriado, fica na cama, e o que a mãe fala para esse menino? Não falei? Eu falei pra você que não era pra você fazer isso. Por que a mãe faz isso? Porque é o ego entrando em ação.
E o que acontece? O menino fica doente, e aí por dentro... Gente, isso é inconsciente, ok? O que essa mãe tá fazendo? Ela está vibrando, o ego está vibrando, porque eu falei, eu tinha razão, porque a gente fica ansiando por ter razão. Gente, o ego, ele é um problema muito sério no nosso meio, porque a gente pode muito bem aprender a viver sem ele. Poder viver sem ele, não digo, porque é um processo, né? Você tem que aprender a administrar o ego. Vamos falar, usar essa palavra, fica melhor. Aprender a administrar o ego. Porque imagina essa mesma situação com um menino que tá saindo e você fala de um jeito diferente. Você fala assim, meu filho, vai chover, você não quer levar o guarda-chuva? Aí ele vai falar o quê? Não, mãe, não quero. Tudo bem, filho, você não quer fazer o quê? Mas, vai chover. E o que acontece? Esse menino vai sair, não vai nem lembrar que me falou isso, né? Nem vai lembrar. Esse menino vai sair de boa, fazer o que ele tem que fazer. Diferente do primeiro caso, que o menino saiu com raiva. Puto de vida, como diz o Carlos, né? Puto de vida. Por quê? Nossa, que mulher chata! Tudo tem esse jeito dela! Nossa, minha mãe me irrita! Não é? Olha a diferença. Ele saiu com uma energia extremamente baixa, quer dizer, super alta, vibrando no negativo. Entende? E diferente do outro menino, saiu com a vibração light, entende? Na outra situação, saiu com a vibração ali light. O que aconteceu? Choveu. Esse menino que saiu com essa vibração light de casa, o que ele vai fazer? Ele vai falar, puxa vida, começou a chover. Não é que a minha mãe tinha razão? Ai, ai, ai. Quando ele vai chegar em casa, ele vai tomar banho, ele vai falar, mãe, choveu pra caramba, eu tinha razão. A mãe não vai falar nada, vai ficar na dela, o menino vai tomar banho e vai ficar tudo bem, não vai ficar resfriado, não vai ficar gripado. Por quê? Porque a mãe não sentenciou ele, entende? Porque é como se a mãe tivesse jogado uma praga, né, no primeiro caso, para que realmente acontecesse, porque ela quer ter a razão, ela quer saciar o ego dela, ela quer ter razão. Vocês viram como o ego ele é tão perigoso, gente? E a gente manipula ele o dia inteiro. A gente tá ali querendo ter razão o dia inteiro. E isso, gente, essa estrutura da nossa personalidade tem que ser domada, ok? Agora vamos falar do superego, né? Você lembra? É dividido em 3 estruturas. Vamos falar do superego. Ele se origina a partir do ego. Ele é como se fosse um juiz dos nossos comportamentos. Ele é como se fosse um manual de regras que devemos seguir, ou seja, no superego mora as nossas leis e valores. Ele é o grande responsável pelo sofrimento, pelo sentimento de culpa e de ressentimentos e de comportamentos maus, né? Nessa estrutura que é formada, que faz parte da nossa personalidade, ela também é responsável pelos sentimentos que temos, principalmente pela formação das nossas 6 faculdades mentais. Vocês lembram das faculdades mentais lá atrás, da última aula que a gente falou? Pois é. Quais são as faculdades mentais, vocês lembram? Anota aí, deixa eu ver quem lembra. Deixa eu ver se vocês lembram quais são as 6 faculdades mentais. Quero ver se vocês estão afiados. Depois que eu vou terminar aqui, eu vou pesquisar, vou ver se vocês aprenderam a lição passada. Gente, então, olha, essas faculdades mentais e o processo de programação que acontece na nossa vida, que é oriunda da família, da sociedade e da religião, também estão todas ali no superego, ok? Esse é o motivo pelo qual os costumes, valores e as crenças, sejam elas limitantes ou não, elas passam de gerações em gerações. Hanna, como que o superego ele age nas nossas vidas? Gente, o superego ele é super, né? Ele é macro, dá para ver de longe. Um bom exemplo do superego são as guerras. Recentemente a gente está vendo aí agora o Putin, né? Infelizmente nessa situação triste. Então as guerras elas começam porque um líder
declara guerra pro outro, não é? E ali eles não vêem limite, eles não olham as outras pessoas, eles não querem saber quem vai ser atingido, quem não vai ser atingido. Eles não estão preocupados. É super ego. Eles atingem as massas, entende? Eles manifestam ali o desejo de destruição sem pensar nas massas, entende? Aí você fala, nossa, Hannah, então o superego ele só atinge mesmo nas guerras, coisas macros, né? Não. Superego tá aí também, no seu dia a dia, e às vezes você nem tá percebendo. Vou dar um exemplo clássico de superego. Imagina que você tá na fila do banco, e aí você tá lá, a atendente te chama, e você começa a falar e resolver problema, e as pessoas, aí você começa a passar da hora e as pessoas estão ali na fila falando e você tá ali. Você não vai embora, você tá ali. Você não tá preocupado se naquela fila tem uma mãe com uma criança de colo. Você não tá preocupado se ali tem um idoso que precisa tomar um remédio. Você não tá preocupado se a pessoa que tem ali tem problema de estresse, síndrome do pânico. Você não tá nem aí para as pessoas que estão na fila, porque afinal de contas eu tenho uma ficha. Como é que chama? Ficha, né? Uma ficha. Então eu tô no meu direito de fala. Olha o superego, gente. Superego é quando você prejudica, você tá ali e tá prejudicando outras pessoas por causa do seu superego. Outro exemplo clássico, imagina um acidente de carro. Não precisa ser nem um acidente grave, gente, um acidente pequeno. Um carro pegou no outro, deu uma batidinha, uma raladinha. Nossa, eles param toda uma avenida, eu ia falar uma 95, que é a minha avenida que eu tenho aqui. Para toda uma avenida, pessoas que estão ali na fila, porque eles não querem nem mover com os carros. Aí vem os policiais, não, tem que mover para cá. E eles não estão nem aí, gente. Tá nem aí se os carros que estão ali parados no tráfico, se tem um médico que está correndo para o hospital para salvar uma vida. Se tem uma mulher em trabalho de parto. Se tem uma pessoa com uma dor de barriga, precisando chegar ao banheiro. Gente, pensa nisso. Não tá nem aí se tem uma pessoa atrasada para tomar um remédio importante. Sabe? Olha como o superego, ele faz... Nossa, eu me sinto até mal, gente, quando eu penso nisso, sabe? Quando eu penso que eu já fiz isso. Hoje, eu paro e eu olho para a pessoa do lado. E eu falo, sabe, poxa... Eu aprendi, isso é uma coisa que eu desenvolvi, claro, que eu ainda não tô lá no nível, né, que a gente tá em evolução, mas eu procuro muito olhar o lugar do outro, eu procuro muito ver, se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? Porque eu não quero que o meu superego grite, entende? Porque o grito do superego, ele é ensurdecedor, e isso não é bom e não faz bem pra ninguém. É tão bom você tá numa fila, sabe? E olhar assim, e dar um lugar para outra pessoa sentar, sabe? Perde a vez, gente. Perde a vez, a gente não precisa ter razão sempre. Entende? Olha, eu vou falar para vocês que 80 a 70% dos conflitos, eles não existiriam se a gente perdesse a vez. Abre mão, sabe? O ego tem que estar... Por que a gente tem que ter sempre razão? Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa, ela vai reconhecer que a gente tem razão. Então não precisa, sabe? Não precisa. Porque existe uma lei no mundo que vai fazer isso acontecer. Falando nessa lei, é as nossas próximas aulas, que a gente vai falar sobre as leis que regem o mundo. Nós estamos falando da nossa estrutura, da nossa psique, e agora eu vou falar da estrutura do mundo. Para quê? Para que a gente possa unir quem somos com o mundo, para que a gente consiga fazer a fusão de tudo isso e consiga expandir, né? Começar a ter os nossos resultados. Então, gente, sabe, do fundo do meu coração, que essa aula sirva para vocês enxergarem a grande armadilha que o ego é, sabe? Ele é uma armadilha assim que às vezes é tão sutil, você nem percebe. Nem percebe. Sabe quando a pessoa faz um chá pra você e aí tem mais água do que o chá suporta, né, para fazer o chá?
E aí você olha, poxa, mas você não tá vendo que tem água demais? Pra que eu vou falar? Não, seja grato, obrigada. Você pode dar uma dica, falar assim, olha, da próxima vez você pode pôr um pouquinho menos de água? Não foi o que aconteceu com o meu chá, tá, gente? Meu chá tava uma delícia. Mas só tô dando um exemplo porque é o que tava aqui do meu lado. Então, olha só, a gente não precisa, sabe? Hoje o mundo está se destruindo, as pessoas estão se destruindo, as famílias estão se destruindo, porque é a mulher querendo ter razão, é o homem querendo razão, é os filhos querendo ter razão, entende? É o líder de uma nação querendo ter mais razão que o outro. Vamos perder um pouco a vez, porque para a gente poder apreciar a caminhada da evolução. É assim que a gente cresce. O sábio não é aquele que responde, é aquele que guarda para si a informação, medita e deixa o tolo pensar que é o sábio. Deixa ele falar, deixa ele falar. Vale muito mais a pena a nossa paz de espírito. E é claro, gente, que às vezes tem situações que são importantes, você precisa falar, entende? Você tem que expor a sua opinião. Mas se você vê que está gerando um conflito, um atrito, perde a vez. Seja feliz. Aí você vai olhar para você e vai ver o quanto você está evoluindo. Porque o fato de não ter razão não significa que você não está certo. Entende? Gente, beijo grande. Obrigada por vocês estarem aqui nessa segunda aula. Tô super ansiosa para que a gente vá para as próximas aulas, porque eu adoro estar fazendo esse conteúdo para vocês. Tô apaixonada. Então, agora nós aprendemos sobre a nossa estrutura, a estrutura da psique, consciente, subconsciente, inconsciente e personalidade. Vamos aprender agora as 7 leis universais e depois a gente vai focar no subconsciente. Vamos mergulhar no subconsciente, porque ali estão as maravilhas desse mundo para a gente viver abundantemente. Quando a gente entender como funciona essa maravilha, gente, vocês vão aprender o que é viver uma vida ilimitante. Porque é bom demais você comemorar um inscrito. Gente, beijo grande. Essa aula vai ficar lá no nosso YouTube, no nosso canalzinho. Tô super feliz. E se fez algum sentido pra você esse vídeo, gente, manda pra alguém, analisa. Ai, foi bom ter falado isso. Não vou encerrar. Vou falar de uma coisa agora, de ego. Desculpa, gente, mas eu preciso falar porque veio um insight. Sabe aquele vídeo que você vê às vezes lá no Instagram, curtinho, e você fala assim: nossa, fulano precisa ouvir isso, e aí você manda aquele videozinho pra pessoa? É o seu ego, porque você tá preocupado com o outro, você tá vendo o que o outro precisa, você tá olhando o defeito do outro. Cuidado, gente! O ego, superego, ele tá aí a todo tempo querendo manipular as nossas vidas. Não vamos deixar, tá bom? Agora eu vou encerrar. Então você vai compartilhar isso aqui porque é coisa boa, não porque você tá olhando o defeito do outro, não. Tá bom? É porque a informação que tem aqui é muito preciosa e foi feita com muito carinho pra vocês, tá? Gente, beijo grande, fique com Deus e a gente se vê na segunda-feira na nossa terceira aula. Beijo grande, gente. Fica com Deus.